graças doce pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo o que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infindo, pela graça do perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que ganhou, pela cruz e o sofrimento eternal ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Agora, para continuar, vamos entoar o hino número 7, Sejas Louvado. sejas louvado, Pai criador da natura. Louva minha Vamos louvar o Senhor com o hino 248, Desde que eu achei perdão.
poderá estar contra nós? Ele que não nos recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, não nos concederá com ele todos os dons? Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? Quem é que os pode condenar? Será porventura Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, o qual também intercede por nós? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, os perigos, a morte? Mas em tudo isto, nós saímos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo.
Bom dia a todos, um bom sábado. Hoje é um dia especial, é o dia da Ação de Graças, mas também o dia das visitas da Escola Sabatina. E por isso, se alguma visita se encontrar aqui no nosso meio, nós gostaríamos de desejar-lhes um especial bom sábado e de dizer que estamos muito felizes com a vossa presença aqui e que se possam sentir bem entre nós. E como é um sábado especial, a lição também será passada de uma maneira especial. Será em geral, não teremos aqueles momentos em que estamos habituados a estar com a nossa classe. Será passada em 2 momentos distintos e também ia pedir aos irmãos, que como é um sábado especial e temos um tempo mais apertado a cumprir, que evitassem fazer intervenções. Obrigado. E agora, neste momento, peço que se possam levantar para orarmos. Senhor, temos-te a agradecer muito, Senhor. Muito obrigado por mais uma semana que Tu nos deste. Obrigado porque desde a criação Tu reservaste este dia, Senhor, o sábado, para nosso bem, Senhor, para nosso proveito. E obrigado porque mais uma semana chegou ao fim e podemos também estar aqui. Obrigado por este programa especial, Senhor, que nós temos agora. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor, e também concentrados. Que o Teu amor possa nos inundar e que nós também possamos contagiar os outros com o nosso amor. Também te agradecemos de uma forma especial pelas nossas visitas que estão aqui, os nossos amigos que se encontram connosco hoje, que realmente também os possas abençoar e que eles também se possam sentir bem aqui. Que Tu possas estar connosco, que possas ser Tu a dirigir este programa. É isto que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos os irmãos, bom dia a todas as visitas. A lição da Escola Sabatina vai ser recapitulada aqui da frente em dois blocos. Eu vou ser a responsável pelo primeiro bloco e depois a Madalena, ali um bocadinho mais para a frente, irá pegar no segundo bloco. Só muito rapidamente, antes de começarmos então numa reflexão breve sobre aquilo que estudamos esta semana, pedir aos dinamizadores que de uma forma discreta, nós não vamos ter tempo para ter momentos em classe, mas que não deixem de fazer os registros, de uma forma discreta, possam no vosso lugar, se não estiverem os dinamizadores aí, algum membro que possa fazer os registros nos vossos cartões. Obrigada. Então, nós esta semana estudamos o capítulo 7 do livro de Romanos. É um livro que nós estamos a estudar com alguma exaustão e há várias teorias, ou melhor, há duas teorias ali relativamente ao capítulo 7. Alguns teóricos defendem que aquele capítulo 7 trata-se de uma autobiografia de Paulo, da sua conversão, do seu percurso antes da sua conversão. Outros ainda defendem que se trata de uma analogia a todos nós e que de alguma forma representa aquilo que todos nós, a nossa caminhada, aquilo que todos nós passamos a partir do momento que nós conhecemos a nossa condição de pecadores, a luta que se deve refletir no nosso coração, não é? Aquela luta interior pela qual todos nós passamos, e a transformação que daí deve advir desse conhecimento, dessa relação, dessa comunhão diária com Cristo. Então, o propósito da lição desta semana não é nada mais, nada menos que mostrar a realidade da vida cristã depois dessa conversão, o antes e o depois, como aquelas transformações que nós muitas vezes vemos em projetos de decoração, o antes e o depois, o cristão antes da conversão e as transformações que devem ocorrer depois. E a lição aborda-nos e apresenta-nos ali duas grandes questões, no meu ponto de vista. A condição pecaminosa do ser humano contra o pecado, a sua luta, e qual a função da lei nesta batalha contra o pecado. Nós temos estudado, na última semana, nas duas últimas lições, nós temos estudado este ponto. O que é que a lei pode fazer por nós? Será que a lei pode fazer alguma coisa por nós? E qual a nossa postura e para que é que ela serve? Esta semana nós vamos abordar ali mais alguns pontos. Então, Romanos 7 começa com o primeiro versículo que diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Portanto, Paulo estava a falar para quem? Para todos aqueles que conheciam a lei. Quem era este povo que conhecia bem a lei, que dominava a lei de trás para a frente, carregava-a quase como se fosse um jugo? Eram os judeus. Ok, então, pois que falo para os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. De que é que Paulo fala aqui? Paulo aqui fala do sistema da lei e das cerimónias que anunciavam a vinda de Cristo. E estes que conheciam a lei eram efetivamente os judeus, que não tinham a capacidade de reconhecer que todos aqueles rituais, que todas aquelas leis cerimoniais tinham efetivamente terminado. Havia uma necessidade de elas terem chegado ao fim, com a vinda do Messias, o Cordeiro de Deus, que efetivamente veio tirar o pecado do mundo. Este sistema de leis, de cerimónias e símbolos governavam os judeus, dominavam os judeus quase de uma forma total. E este povo, estes cristãos que estavam ali na Igreja de Roma, manifestamente não estavam prontos para abandonar tais práticas religiosas. E é por isso que logo ali no capítulo inicial de 7, nos versículos iniciais do capítulo 7, Paulo faz uma analogia, faz uma representação com o casamento. E então ele diz que, portanto, ele faz uma comparação de alguém, de uma mulher que está casada, não é, com um esposo, e que o esposo morre. E a partir do momento que o esposo morre, então essa mulher está liberta para novamente se unir em união com outro esposo. E agora vamos rever muito rapidamente aqui duas questões. Na Bíblia, o que é que
frequentemente o esposo representa? Jesus. E a igreja? E a mulher, perdão. Já dei a resposta. E a mulher, o que é que com muita frequência a mulher representa? A igreja. Portanto, o esposo será Cristo e a mulher seremos todos nós. Eu e vocês que estão aí sentados. Então, o que esta analogia representa é que o homem e a mulher estão unidos até que a morte aconteça. Enquanto o esposo está vivo, a mulher não está livre para casar-se com outro homem. Isso seria adultério. Agora, se o esposo morrer, então está livre. A morte termina com a relação anterior e torna possível outra relação. Ou seja, que relação anterior era esta? Eram as leis cerimoniais, que indicavam o quê? As leis cerimoniais, todo o sacrifício, aquele ritual de escolher um cordeiro, de levá-lo ao santuário, apontavam para quê? Para a vinda do Messias, para a necessidade da vinda do Cordeiro Supremo que iria tirar o pecado do mundo. Se Jesus veio à Terra, continua a fazer sentido esse ritual a apontar para uma coisa que já aconteceu? Não faz sentido. Portanto, esse primeiro esposo morreu, porque o segundo esposo está vivo e veio libertar todos nós do pecado. As cerimónias não nos dão poder, mas dão-nos uma esperança que indicam a vinda do Messias. Quando Jesus morreu na cruz, todo o sistema de cerimónias morreu, o véu foi rasgado e esta morte tornou possível a nossa relação com este novo esposo, com este Cristo Salvador e Libertador. O problema, naquele tempo, era que os judeus queriam estar casados com os dois maridos. Queriam viver uma relação com Cristo e queriam viver aquele jugo daquelas leis cerimoniais. E isso não é possível. E era isto que Paulo estava aqui a dizer com esta analogia, que é necessário deixar todo esse sistema, abandonar todo esse sistema e viver então essa relação com Cristo. Hoje em dia nós estamos livres de todas as cerimónias, todos estes símbolos. Deus fez possível com que nós fôssemos resgatados desses rituais através da morte de Cristo e da vinda do novo esposo. Então, mas outra questão muito importante é nós refletirmos se Paulo, neste capítulo 7, fala que efetivamente toda a lei foi abolida. E nós, se continuarmos a ler o capítulo, nós percebemos que ele efetivamente fala das duas leis. Fala da lei cerimonial, que foi abolida, mas fala também da lei moral. E essa lei moral, os irmãos acham que foi abolida? Não, não foi abolida, por isso é que nós aqui estamos, não é? Paulo afirma, no verso 12, que sobre a lei cerimonial ela está morta. Mas quanto à lei moral, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a lei é santa, que o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que Paulo está a dizer é, meus queridos judeus, que neste momento somos nós, abandonem a lei cerimonial, que isso não faz mais sentido, mas a lei de Deus que revela o caráter de Deus, que revela a vontade de Deus para todos nós, para as nossas vidas, essa vontade é santa, é justa e boa. E depois ele continua ali um bocadinho mais, aquilo é ali quase como um autorretrato de Paulo ali a contar um bocadinho a luta que ele está a viver. E ele diz que sem a lei o pecado estava morto. O que é que isto quer dizer? Nós também já conhecemos aquela comparação de que é a lei que nos mostra o pecado, não é? A lei não tem a capacidade de nos limpar, não é? Nós até já ouvimos aqui várias vezes que nós, quando temos uma mancha no rosto, não é por nós olharmos ao espelho que o espelho nos vai limpar aquela mancha. O espelho revela que nós temos aquela mancha, que nós temos aquele problema, mas temos que efetivamente sermos nós a tomar a decisão de decidir retirá-la e limpá-la. Mas a lei é importante porquê? Porque é reveladora, porque a lei nos mostra efetivamente a nossa condição. Se não existisse a lei, nós não conheceríamos o pecado. A lei mostra o pecado, mas a lei não tem a capacidade de purificar. Isso só Deus. É justa, a lei é justa, Paulo diz que a lei é justa e boa, mas a lei não tem a capacidade de me justificar. Isso só Deus. A lei é boa, mas a lei não me torna uma pessoa boa. Quem me torna uma pessoa boa, unicamente através de Jesus, unicamente através dos méritos de Jesus. E depois continuam, os versos 9 e 11 continuam,
e relatam aquilo que acontece quando uma pessoa conhece a vontade de Deus e a passa, ou melhor, conhece a vontade de Deus e aquilo que deve acontecer na sua vida. Ou seja, se eu conheço a vontade de Deus e eu a cumpro, eu estou ou não a cumprir a lei? Estou a cumprir a lei. Agora, se eu conheço a vontade de Deus e eu não a cumpro na minha lei, eu não estou a cumprir a lei, não estou a cumprir a vontade de Deus. E a lei é isso. A lei é a vontade de Deus para todo o ser humano. E, queridos irmãos, nós podemos pensar que estamos focados em Êxodo 20, mas a lei de Deus especificamente está em Êxodo 20, mas está ao longo de toda a Bíblia. É necessário conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus para uma data de episódios na nossa vida. A lei não é o fim em si mesmo. A lei tem um papel instrumental na nossa vida, mas Cristo deve ter o papel essencial. E eu quero concluir dizendo um verso de Romanos 7, versículo 4, que diz que Cristo deve ser o senhorio da nossa vida. Tal como quando nós alugamos uma casa, nós temos um senhorio que temos que cumprir a vontade do senhorio naquela casa, nós simplesmente não podemos fazer o que nos apetece. Cristo deve ser o senhorio, nós devemos viver debaixo do jugo de Cristo, porque assim nós estamos protegidos e estamos debaixo do seu alcance. Obrigada.
A Sílvia, quando terminou o seu bloco, eu estava a dizer que a lei era boa, que a lei era um espelho da nossa alma. E se nós continuarmos na lição e continuarmos em Romanos, no capítulo 7, de versículos 12 a 15, nós vemos que Paulo começa por dizer que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E a questão que se põe aqui é, já sabemos que estamos a falar da lei moral e não da lei cerimonial, e porquê que esta lei é santa, justa e boa? Quem é que foi o criador da lei? Foi Jesus. Qual é o caráter de Jesus? É aquilo que Paulo diz ali. Ele é santo, ele é justo, ele é bom. Se Jesus é o legislador, foi a pessoa que fez a lei, aquela lei tem que ser exatamente igual a quem a cria. Nós, na nossa sociedade, nós temos leis que são criadas por humanos e que são criadas à medida de uma determinada necessidade. Mas nós vemos que a lei humana, o que é que tem acontecido? No meu curto espaço de vida, eu já vi que algumas leis foram alteradas. E porquê? Porque foram necessárias. A sociedade assim o exigia, a sociedade assim o impunha. E as leis foram alteradas, mas na lei de Deus não é assim. A lei de Deus não é mudada conforme aquilo que eu quero. Pelo contrário, eu é que tenho que ser mudado conforme aquilo que está na lei. Porquê? O que é que Jesus diz na Bíblia? Que nem um jota, nem um teu irá ser mudado ou irá ser tirado. A mesma coisa se passa na lei. A lei é imutável, a lei é fixa. Por isso é que ela se torna assim. E ela é justa e boa porquê? O que é que a lei nos leva? Como já a Sílvia disse, e eu volto a referir, a ver a nossa condição, não é? A nossa condição humana. E o que é que acontece na lei? Nós vemos que pela lei nós estamos condenados quê? À morte. O pecado que existe em nós está condena-nos à morte. Mas o que é que Jesus nos dá? Dá a hipótese da salvação. E isso repercute-se na lei, no Calvário. Nós vimos, quando Jesus veio aqui a esta terra, acabou por ser a personificação da lei em si próprio. Ele morreu, não é? E a lei se cumpriu. E então nós temos uma nova oportunidade de nos salvarmos, não é? E se continuarmos, Romanos 13, desculpem, se continuarmos, nós vemos que Paulo diz que o bom tornou-se morte para mim, faz uma questão ali. O bom tornou-se morte? Será que é mesmo assim? Não. O que é que ele diz? Ele refuta bem, de modo nenhum. Se a lei é boa, ela não pode ser má, senão estávamos aqui a contradizer, não é? Se a lei, se o bom se torna mau, está-se aqui a contradizer. Não. A lei nunca é má, é sempre boa. O problema onde é que está? Está em nós. Está na nossa condição, não é? O problema não está na lei, está no pecado. No pecado que existe nesta terra e que Satanás tenta com que perturbe a nossa mente e nos transforme, não é? A nossa mente e que a gente veja as coisas de outra maneira. A lei nunca pode ser sem ser aquilo santa, justa e boa porque está fundamentada em base de quê? No amor. No amor de Jesus. E o amor de Jesus é tudo, é o seu caráter, não é? Agora, o que nós temos de ter é muito cuidado. Muito cuidado com o quê? Com o pecado. Porquê? Ele é muito enganador e engana-nos de uma maneira muito fácil. Satanás é muito astuto. E se Deus tem muito poder, Satanás também tem. E nós sabemos quem era Satanás. E, portanto, ele consegue nos enganar de uma maneira muitas vezes imperceptível. Transforma o pecado, que nós sabemos que é errado, e ilude-nos de tal maneira que aquilo parece que é bom. Leva-nos para uma maneira, assim, muito fácil. Isto não é mau. Isto não faz... É para aquilo, às vezes, que nos dá mais jeito, desculpando a expressão. E nós vamos naquela ilusão, e quando damos conta, já estamos a pecar. Ele consegue nos iludir e consegue nos tirar dos olhos da cruz, do que é certo. E nós vemos uma situação muito fácil. E eu vou buscar logo o exemplo da criação. Só para vermos como é que Satanás consegue nos iludir. E nós não pensemos que lá por termos conhecimento e termos experiência e termos várias coisas ao nosso acesso que conseguimos perceber tudo. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Estavam no Éden, não havia pecado. Como é que ele iludiu Eva? O que é que ele disse a Eva?
se comeres desta maçã, vais quê? Ser igual a Deus. Vais saber o que é certo e o que é errado. Ele realmente tinha razão, ela ficou a saber o que era certo e o que era errado. Ficou ou não ficou? Ficou. Mas ele iludiu-a por uma forma. Eu vou ser igual a Deus, não é? Portanto, iludiu-a. E aquilo que não parecia mal, tinha muito mal. Era muito mal. Continuando na lição, nós vemos aqui o Paulo a falar de um homem. A lição não nos diz, ele estava a falar dele, mas não nos diz se era antes a sua conversão ou após a sua conversão. Mas aquilo que ele diz, que se faço o que não, se faço o que não quero, consciente com a lei que é boa, agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ele está aqui a mostrar um homem que está em conflito, que está numa luta interior. E nós podemos comparar a nossa vida à de Paulo. Se Paulo já naquela altura tinha uma luta, travava uma luta, e que luta era esta? Entre a luta da velha natureza e a luta da nova natureza, o conflito com o pecado ali com Deus, nós hoje travamos ou não travamos essa luta? Ainda muito mais, ainda muito mais. Há sempre, apesar de nós termos descido às águas batismais, nós termos aceitado a fé em Jesus, esta luta está aqui dentro de nós. É uma luta constante, não é? Porquê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós, por natureza, pecamos. E, portanto, há esta luta. Eu, se quero fazer o bem, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me modificar, eu tenho que ter sempre ali um elo de ligação a Jesus, porque senão é muito fácil. E depois é o que está ali, como Paulo diz, ele faz o que não quer e aquilo que quer ele não faz, porque é difícil. É um trabalho constante. Tem que ser uma luta diária, uma luta constante. E esta luta que Paulo tinha e que nós hoje também temos, que é diária, nós não a podemos, temos que nos capacitar, que não a podemos fazer sozinhos. Nós não somos autossuficientes. Podemos ser autossuficientes em muita coisa, mas nesta parte espiritual nós somos impotentes, impotentes sozinhos. Temos que ter a ajuda. E a ajuda de quem? A ajuda de Deus. E como é que nós conseguimos fazer isso? Através do estudo da palavra, estudo da lição, estudo da Bíblia, muita oração. Muita oração. Nós estamos fartos de ouvir dizer muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se eu não estiver diariamente, constantemente ligada a Jesus, este elo vai enfraquecendo e quebra-se. Vai-se quebrando. Quebra-se hoje, quebra-se amanhã, quebra-se depois e a nossa natureza vai enfraquecendo. E a luta constante acaba por ser mais difícil o meu eu, não é? Mudar, o meu eu se reprimir para que se possa fazer a vontade de Jesus. A luta começa a ser desigual. Começa o mal a ter um poder maior na minha vida e o bem um poder menor, o que tem que ser ao contrário. O bem ter um poder maior sobre a minha vida. Se tivermos esta relação diária com Cristo, há um companheirismo, há uma relação íntima entre nós e o nosso Pai, não é? E o que é que vai acontecer com isso? Ao haver esta relação, o que é que vai ser cumprido na nossa vida? As promessas que Deus deu ao seu povo, as promessas que estão escritas na Bíblia, não é? As bênçãos vão dar na nossa vida, as promessas vão ser cumpridas na nossa vida e nós vamos ver Deus a cumprir essas promessas. E continuando mais à frente, para a lição de quinta-feira, nós vemos Paulo a dizer que há aqui uma luta, continua a haver. Peço desculpa. Isto passar a lição aqui à frente não é assim muito fácil, por isso. Só um bocadinho. Na lição de quinta-feira, nós continuamos aqui na luta de Paulo. E ele é uma luta, agora, um bocadinho diferente da outra, em que ele faz a comparação ao corpo, aos membros, não é? E que os membros do seu corpo estão a ter uma luta com um órgão superior, que é a sua cabeça. E então, aqui parece que a cabeça não está a comandar o corpo. Parece que é o corpo que está a ter mais poder sobre a nossa cabeça.
E é uma luta aqui constante. E é uma realidade que Paulo, aqui, que se passava com ele e que se passa connosco, não é? O nosso corpo quer fazer uma coisa e a nossa cabeça quer fazer outra, não é? E Paulo constata no final do capítulo 7, o que é que diz? Miserável homem que eu sou. Ele constata a sua realidade. Mas nós vemos na lição e nos versículos anteriores que ele consegue lutar, pôr a sua cabeça a comandar o corpo, a comandar os seus membros. Porquê? Porque ele reconheceu a condição em que estava. Ele reconheceu que é miserável, que sem Deus não é ninguém. Mas nós, nem sempre na nossa vida, ou porque estamos mais em baixo, ou porque se passou qualquer coisa na nossa vida que nos aborreceu e enfraqueceu, nós às vezes não conseguimos olhar para nós e ver qual é a condição em que nós estamos. A condição em que nós estamos. Que somos miseráveis, que não somos ninguém. Não é? E isso é difícil. E a luta que Paulo trava, nós também travamos hoje. É uma luta muito difícil. E que se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, nós perdemos. Não é uma luta que vamos dizer assim, não, não. Se Deus não estiver connosco, se o Espírito Santo não estiver connosco e trabalhar na nossa vida, se nós não tivermos a lei moral, como um espelho, como um reflexo para nós, e que esse caráter, que é o caráter de Deus, que está espalhado na lei, não se refletir em nós, eu não vou conseguir. Vai ser o meu corpo que vai começar a comandar a minha vida, não é? E nós temos uma nova vida com Cristo. A velha natureza acaba por ser subjugada e passa a ser passamos a viver a nova natureza, mas tem que ser com Cristo. O meu eu tem que desaparecer, tem que viver Deus em mim, não é? Reparem, nós respiramos, nós comemos, nós falamos. Isto é um exemplo que vem na nossa lição. Mas, por exemplo, a Sílvia faz isso por mim. A Sílvia consegue com que o oxigênio que ela respire venha para o meu corpo? Não. Algum irmão consegue alimentar-se por mim? Não. Eu respiro por mim, eu alimento-me por mim, eu movo-me por mim. Mas tem que ser eu própria. Então, para esta transformação, eu também não posso esperar que alguém faça isso por mim. Tem que começar por mim. É lógico que somos uma igreja unida, somos um só corpo e, como irmãos, devemos nos apoiar uns aos outros. E isso é fundamental. Nós sentirmos aqui apoiados, sentirmos uma família. E o que é uma família? Quando um membro não está bem, vai lá, então o que é que se passa? Vamos aqui ajudar, vamos aqui ver uma solução para este problema. Mas a primeira parte que tem que ser feita para resolver o problema tem que ser eu. Tem que ser eu a querer, tem que ser eu a pedir essa transformação. E então depois aí sim a igreja, os irmãos me podem ajudar. Mas primeiro tem que ser eu, tem que ser eu a tomar essa iniciativa. Não há outra maneira de chegarmos a essa transformação. Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos condenados ao pecado. Mas quê? Pela graça de Jesus Cristo. E eu estou livre, cada um de nós está livre da morte, pela graça de Jesus Cristo. E então, deste modo, mesmo com o entendimento sirva à lei, mas com a carne à lei do pecado. O nosso corpo tem sempre a tendência de irmos para o mal, de fazermos o mal. Mas a nossa cabeça, se estiver ligada a Deus, se estiver em constante comunhão com Deus, apesar dessa natureza, eu vou contrariar. Ao princípio pode ser difícil, mas aos pouquinhos vai ser mais fácil. Isto é uma luta de altos e baixos, de quedas e levantamentos, mas nós conseguimos. É uma luta que tem que ser constante e eu que tenho que comprar essa luta. Eu tenho que a querer, eu tenho que a desejar na minha vida. Porque se for uma coisa, hoje preciso de Deus, hoje vou usar, eu só preciso de Deus ali, ou naquela situação. Não pode ser assim, não é assim que Deus funciona. É constante, permanente, diário. Vimos a lição desta semana e vemos as lutas que Paulo travou. Nós vemos a condição em que ele estava, aquilo que ele queria mostrar aos judeus naquela altura, em que eles estavam ali num problema entre a lei cerimonial e entre a lei moral. Ele tentou esclarecer que realmente era pela lei moral que nós nos devíamos regir, que era uma luta que eles tinham que travar. Mas o que é que ia acontecer? O que é que disse Paulo em 2 Timóteo 4:7. No fim da sua vida, aqui nesta terra, combati
o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isto ele já estava a dizer no fim da sua vida. Nós ainda não podemos dizer. Nós estamos a combater um combate. Não podemos ainda dizer que acabámos a carreira, que guardamos a fé. Mas desejo que no final da nossa vida aqui nesta terra, seja o tempo que nós durarmos aqui, que realmente, no fim, nós possamos dizer como Paulo, acabei o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E em jeito de terminar, eu gostava de dizer o seguinte, numa conclusão. O propósito de Deus no plano da salvação não é apenas o nosso perdão, que é a justificação, mas também a nossa restauração, a nossa santificação, mudarmos o nosso caráter de um corpo pecaminoso para um corpo espiritual, ligado a Deus, ligado ao Espírito. Ele quer quê? Ele criou uma terra, um povo santo. Quando ele criou o Éden, ele criou uma humanidade santa. Mas o homem pecou. Mas Deus não deu isso como perdido. Ele quer voltar novamente a ter uma terra povoada com seres santos. Seres que estão criados à sua imagem, à sua semelhança e que tenham um espírito onde esteja refletido o seu caráter. Ele não desiste disso. Nunca desistiu. E vemos pelo plano da salvação. E é esta vivência, é esta experiência, é este processo de transformação que Paulo, durante a lição desta semana, falou àqueles crentes judeus, fala para nós hoje, transportando isso para a data de hoje, é que nós nos dediquemos de corpo, alma e coração. Só assim é que realmente nós conseguimos ultrapassar esta fase aqui na nossa vida, esta vida aqui nesta terra e realmente, com este processo diário, um dia, se fizermos isto tudo que Jesus pede, não pensamos que é fácil, eu volto a dizer que não é fácil, é uma coisa difícil, mas que se nos dedicarmos e pusermos isso como um propósito na nossa vida, nós vamos estar com Jesus no céu. E é esse o desejo que tenho para cada um de nós, que nós hoje aqui presentes nos possamos encontrar com Jesus no céu. Amém. E o mês de novembro está quase a chegar ao fim e hoje vivemos o último sábado deste mês. E como é nosso hábito, nós estamos a assinalar este momento, agradecendo a Deus todos os aniversariantes que ao longo deste mês completaram e ainda vão completar mais um ano de vida. E gostaríamos de chamar cá à frente todos os membros da Igreja de Canelas que completaram mais um ano de vida durante este mês, ou que ainda vão completar, mas também chamar aquelas visitas, aqueles amigos que estão connosco hoje, que também se completaram mais esse ano durante este mês, também possam chegar cá à frente. Temos uma lembrança para vocês. Também gostaria de pedir ao coro, se houver alguém que fez anos, que possa também se dirigir à frente. Pedi agora que, já que receberam a lembrança, ainda vem o irmão, vamos aguardar mais um pouco. Realmente estamos muito gratos a Deus por permitir a estes irmãos e estes amigos poderem ter completado mais um ano de vida. E agora vamos ouvir um poema, peço que se possam sentar nos vossos lugares. Vamos ouvir um poema que foi escrito pela Raquel Reis e que vai ser lido pela Débora Reis. Vamos então prestar a nossa atenção.
Olha à tua volta e vê. Como desde a mais humilde violeta à mais alta palmeira, toda a flora se apruma e exala suave ou intenso perfume em louvor a Deus. Ela te diz, tão certo como nos admiras, Deus está aqui, ao teu lado, inundando tua vida de paz. Abre bem os ouvidos e escuta. Como desde o pequeno pardal ao maravilhoso rouxinol, todos enchem o peito, clareiam a garganta e entoam lindas e puras melodias em adoração ao Criador. E eles te dizem, tão certo como te encantamos, Deus está aqui sussurrando. Vem, filho, dá-me teu coração. Contempla agora os homens, teus irmãos, a mais bela obra de Deus. Vê o sorriso de uma criança, vê o olhar terno da tua mãe, vê a mão calejada do teu pai. Considera o calor do abraço do amigo. E eles te dizem, tão certo como aquecemos teu coração, Deus está aqui, ao teu lado, procurando segurar a tua mão. Mas, Senhor, a violeta está pisada, o canário está calado e triste na gaiola, a criança chora com frio ou com fome. O amigo virou-me as costas. E eles dizem, tão certo como nós sofremos, Deus tem um inimigo aqui ao meu lado, ferindo o teu coração de pai. Contempla Jesus, criando a delicada papoila ou feliz pintacilgo. Considera como olha para ti sorrindo, cheio de ternura. Vê a sua mão forte e lacerada por te dar a vida. E ele te diz, tão certo como sofri no Calvário, eu estou aqui, segurando-te nos meus braços. Vem, filho, descansa no meu regaço. Jesus.
A Escola Sabatina agradece à Débora e à Raquel e também a este grupo instrumental por estes momentos que nos trouxeram. Recebemos também uma oferta de 20 euros para a obra de Deus, que Deus possa abençoar este doador. Agora ia pedir que se levantassem para podermos terminar com uma oração. Pai nosso que estás nos céus, nós neste sábado da ação de graças temos tanto para te agradecer. E neste momento, Pai, eu quero agradecer em especial por cada pessoa que veio aqui à frente, que neste mês de novembro tu lhes deste mais um ano de vida, Pai. Pai, que agora para daqui para a frente, que tu possas continuar a abençoá-las e que cada uma dessas pessoas, Pai, também cada um de nós se lembre de Ti, quer nos momentos felizes, quer nos momentos tristes, e que acima de tudo nós possamos deixar que Tu nos conduzas, que nós possamos viver a vida que Tu queres que nós vivamos, para que um dia possamos estar contigo no céu. Pai, agradecemos também por estes momentos que passamos aqui a refletir sobre a Tua Palavra, sobre a lição desta semana, e pedimos-te, Pai, que também possamos passar uns bons momentos aqui, nos próximos momentos que se vão passar, que realmente possamos estar aqui em um louvor genuíno, Pai. É isto que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.